líder de uma nova geração. Gabriel Uchoa tem sido uma voz profética para este tempo. Alguém que não apenas prega, mas carrega uma presença que confronta, cura e desperta. Pastor da Paz, Gabriel ministra com paixão pela igreja, fidelidade ao Evangelho e um profundo desejo de ver corações restaurados pela graça de Deus. Sua mensagem carrega fogo, não é de cinzas, mas legado vivo, pulsante e cheio de propósito. Gabriel é pai da Helena, sua maior escola de paternidade, e vive aquilo que ensina com ternura, firmeza e responsabilidade. Sua paternidade natural revela a espiritual, uma geração que tem se levantado ao seu redor com sede de identidade, destino e verdade. Com uma voz que chama homens à maturidade, famílias à reconstrução e jovens à entrega total, ele tem sido um referencial de coragem e ousadia. Recebam com honra, fé e expectativa, Pastor Gabriel Uchoa. Olha, eu queria dizer que é uma honra estar aqui com você. A primeira vez que eu vi esse texto, esse vídeo, eu fiquei mais animado que nem lembro. Eu fiquei querendo me conhecer. Esse rapaz, eu queria conhecer esse rapaz aí desse vídeo. Mas é uma honra para mim estar aqui com você. Eu estou muito feliz em poder, nessa noite, trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Poder também abrir a semana da virada. Eu estou aqui no espírito de João Batista. Com calma. Por quê? Porque eu estou abrindo o caminho. Eu estou preparando o caminho. E eu vou dizer a você, os que vêm depois de mim, eu não sou nem de desamarrar as sandálias. Então, por favor, venha todos os dias da semana da virada. Eu tenho certeza, tem alguém que quer uma palavra do Senhor para sua vida por ano que vem? Alguém aqui quer? Não, se você quer, você leva sua mão toda. Não, se você não precisa, se quer, você faz assim. Mas se você quer, levanta assim. Eu quero uma palavra para 2026. Mas tem uma chave para você receber essa palavra. Você quer? Vem todo dia. Vem todo dia. Porque ele não tem o perigo de Deus não falar com você em algum dia. Talvez ele fale todos. E eu acredito nisso. Mas com certeza, em um dia ele vai falar com você. Lá na igreja a gente incentiva as pessoas. Eu sou, como você viu aí, eu sou pastor na catedral, lá em Piedade. E eu sempre falo para as pessoas que a semana da virada a gente vem para uma palavra. Não para um dia, mas a gente vem por uma palavra. Eu vim pedindo ao Senhor, Deus, eu quero uma palavra. Porque basta uma palavra, meu filho. Entenda, Noé passou 100 anos construindo uma arca. Ele recebeu apenas uma palavra. Uma palavra pode mudar o resto da sua vida. Amém? Então não deixe de vir todos os dias. Não deixe de vir receber. Você tem que estar aqui. Amém? Amém. Eu estou confiando que você vai estar aqui todos os dias. Amém. Eu vou falar com Deus, eu tenho o WhatsApp dele. Vou dizer a ele, ó, o pessoal disse que vai todo dia, aparece com força. Gente, eu quero conversar com você hoje sobre o serviço. Eu quero que você viva uma virada no seu serviço. Uma virada no ministério. Para que a gente viva uma virada no ministério, existem algumas coisas que a gente precisa fazer. Mas antes de fazer isso, eu quero orar com você. Você me permite orar com você mais uma vez? Então, por favor, feche seus olhos. Senhor Jesus, aparece aqui nessa noite. Deus, nós estamos aqui por uma palavra tua. Nós não estamos aqui para ouvir um pastor. Nós não estamos aqui para ouvir um bispo, para ouvir um comunicador, um pai, um pregador. Não, Deus. Nós estamos aqui para ver Jesus. Nós queremos ver a tua face. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha com a tua presença de uma maneira palpável e rouba essa noite. Vem, Senhor, e supera as nossas expectativas. Vem, Senhor Jesus, e toca o nosso coração. Traz-nos de volta ao primeiro amor. Eu te peço também, Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença.
Tu que és a minha rocha e o meu redentor, é por ti que eu vivo. Em nome de Jesus, a igreja diz: amém. Amém. Olha só, você quer viver um avivamento? Amém. Tem alguém que quer viver um avivamento aqui hoje? Amém. Eu preciso lhe dizer que todo avivamento começa de dentro para fora. Todas as vezes que Deus quer mudar uma igreja, Ele reacende o coração dos servos. Antes de levantar novos ministérios, Ele restaura ministérios antigos. O agir de Deus na história nunca começa com estruturas, começa com pessoas. Foi numa sala como essa, numa oração, numa reunião de oração, que Deus trouxe um grande avivamento em todo o país de Gales. O avivamento da África começou com a oração de poucas pessoas. O avivamento de John Wesley, nós somos americanos, começou numa sala de oração, quando corações são reacesos, são acesos novamente. Ele começa com os corações, não é com barulho, é com fogo. Ao longo da história bíblica, sempre que Deus decidiu fazer algo novo, Ele primeiro tocou o interior de homens e mulheres comuns. Foi assim com Moisés, quando Moisés estava diante da sarça. Foi assim com Isaías, quando ele estava no templo. Foi assim com Jeremias, quando ele ainda era jovem. Foi assim com Pedro, quando ele estava na beira-mar. Foi assim com Paulo, quando ele estava no caminho de Damasco. Deus começa acendendo pessoas antes de acender movimentos. É nesse contexto que Paulo escreve uma carta ao seu filho na fé, Timóteo, e eu quero ler 2 versículos para você. A segunda carta de Paulo a Timóteo, no primeiro capítulo, você trouxe a sua Bíblia? Eu quero fazer um pedido a você, mas você obedece ao seu pastor, que não sou eu. Se você trouxe a sua Bíblia hoje, física, amém. Se você trouxe ela no celular, amanhã você traz ela física. A gente tem que ter Bíblia, e se possível grande, porque você tem que dar testemunho daquilo que você viu. Jesus nos chama a testemunhar, não saber. Quando você vem andando pela rua, para vir para a igreja, com o seu celular na mão, ninguém vai saber que você está indo para a igreja. Mas quando você vem com uma Bíblia desse tamanho assim, debaixo do braço, a Bíblia, meus irmãos, se você toma banho, ela tem que ter cheiro de sovaco, mas cheiro bom. Tá? Então toma banho em nome de Jesus. Segunda carta de Paulo, me perdoa, pastor, eu estou em casa. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, no verso 6, diz assim: por essa razão, torno a lembrar que mantenha viva, fala comigo, mantenha viva. Não fala como se você estivesse vivo. Mantenha viva a chama do dom de Deus. Ele continua dizendo: mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Antes disso, ele chega para Timóteo e diz: mantenha viva a chama. Em outras versões ele fala: reavive o dom de Deus. Timóteo era um jovem líder, fiel, sincero, chamado por Deus. Mas quando alguém diz a você: não fica desanimado, provavelmente é porque você está desanimado. Quando Paulo diz: mantenha viva ou reavive a chama, provavelmente Timóteo estava cansado. Pressionado por perseguições, conflitos internos dentro da igreja, críticas externas, talvez o peso da responsabilidade de liderar uma igreja. Sendo jovem, Timóteo começa a dar sinais ali de retração. O problema não era a falta de chamado, também não era a ausência de dom, nem carência de unção. Ele recebeu a imposição de mãos de Paulo. O problema era que um fogo
já não ardia na mesma intensidade. Então Paulo, como pai espiritual atento, ele fala para Timóteo: não desiste. Não desiste. Ele não olha para Timóteo e fala assim: desiste. Ele não diz: troca de função. Também não fala: procura alguma coisa mais fácil. Não. Ele fala algo profundo e confrontador. Ele diz: reaviva o dom de Deus que está em você, que existe em você. Paulo está dizendo: Timóteo, o dom não acabou, mas o fogo diminuiu. O problema não é que Deus tenha se afastado, é que o coração deixou de queimar. O ministério, meus irmãos, é como uma chama. Se ela não for alimentada, apaga. Se não for cuidada, esfria. Se não for protegida, lentamente perde a força. Não de uma vez, mas aos poucos. O problema é que é quase imperceptível. Muitos servos continuam servindo com as mãos, mas já não servem com o coração. Tem muita gente que continua presente, mas está com o coração ausente. Que continua ativo, mas sem alegria. Continuam fazendo, mas já nem sabem o porquê. E o Espírito Santo está dizendo nessa noite: eu quero promover uma virada no seu ministério. Amém. Eu quero promover uma virada na sua vida. Não uma troca de função, mas uma renovação do seu coração. Eu quero reacender o fogo do dom que existe em você. É isso que o Espírito está dizendo para você nessa noite. A virada no serviço vai acontecer quando o seu serviço voltar a ser adoração. Quando o chamado voltar a ser a fonte da sua alegria. Quando o coração volta ao centro. Cristo. Eu estava vindo para cá e orando ao Senhor, e uma das coisas que eu me lembrei foi uma vez que alguém perguntou assim: você crê em milagres? E um pastor disse assim: não, eu creio em Cristo. Cristo é o centro. E se o milagre não acontecer, a minha fé vai embora? Não, eu creio em Cristo. Cristo é o centro. E se Cristo é o centro, tudo pode acontecer. O serviço pode voltar a ser por amor, se Cristo é o centro. Se você faz por Cristo, se você não faz pelos homens, você vai viver uma virada. Amém. No seu serviço. Uma virada na sua vida, uma virada no seu coração. Vai reavivar a chama do dom de Deus. Para isso, Cristo precisa voltar a ser o Senhor. Amém. Ponha, eu quero lhe dar um conselho, 3 nessa noite. Pelo menos 3. O primeiro deles é: ponha em prática o dom que você recebeu. Ponha em prática o dom que você recebeu. A virada no serviço começa quando o servo de Deus entende que dom espiritual, presta atenção, porque a gente está na melhor fase do ano para fazer isso. Dom espiritual não é decoração espiritual. É uma ferramenta de serviço. Deus nunca concedeu dons para mim e para você para ser uma ornamentação da vida cristã. É uma ferramenta para edificar o corpo de Cristo. Dom, meus irmãos, eu sei que você sabe, eu não sei nem o que eu estou dizendo isso aqui. Talvez em Recife alguém precise escutar isso, mas aí você fala o seu bem querer Recife. Dom não é medalha, é responsabilidade. Não é troféu, é encargo. Ele não foi dado para ser admirado, mas para ser colocado em prática, para ser colocado em movimento. Dom parado enfraquece, dom escondido esfria, dom que não é praticado se torna apenas a lembrança de um tempo em que ele já foi vivo. Uau, eu lembro de quando o dom era vivo. Deus não lhe deu um dom para isso, para você lembrar a última vez que você usou. Não foi para você usar ele hoje, para você colocar em prática agora. E não precisa só nessas 4 paredes, não. O dom é para ser usado aqui e é para ser usado lá fora. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele deixa isso muito claro. 1 Coríntios 12, ele afirma que existe uma diversidade de dons, mas é o mesmo Espírito.
Todos eles vêm de Deus e todos são importantes. Todos são necessários. E aí, no final do capítulo, ele corrige uma possível distorção no futuro. Eles, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Ele termina o capítulo 12 dizendo: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Preste atenção. O melhor dom não é o mais visível. O melhor dom não é o mais aplaudido. Não é o mais celebrado publicamente. O melhor dom é aquele que atende à necessidade do corpo naquele momento. Amém. O melhor dom é aquele que é usado com humildade, que é usado com fé e em amor. Por isso, Paulo imediatamente introduz o capítulo 13 para falar sobre o amor, mostrando que o amor não substitui os dons, ele dá sentido a eles. Os dons manifestam o poder de Deus, o amor revela o caráter de Deus. Quando o dom opera sem amor, ele vira espetáculo. Quando o poder opera sem caráter, ele vira orgulho. Mas quando o dom flui em amor, ele se torna uma expressão do coração de Deus, através da minha e da sua vida. O cristão maduro entende que o dom nunca é para si mesmo. Entenda. Nós somos o povo uns aos outros. A igreja é a instituição na terra que não serve a si mesma. Nós vivemos para o outro. Nós fazemos para o outro. O dom é sempre, por favor, guarde, se você guardar nada essa noite. Você vai guardar isso? O dom é sempre, fala sempre. Sempre para o outro. O dom que Deus lhe deu é sempre para o outro. Preste atenção. Você ora para que alguém seja curado. Você ensina para que alguém seja edificado. Você lidera para que alguém seja fortalecido. Você serve para que alguém seja alcançado. Amém. É nesse sentido e é nesse contexto que Paulo escreve para Timóteo. Mais uma vez, um jovem, líder, fiel, aprovado, chamado, mas cansado. Cansado. O problema de Timóteo não era a falta de dom. Paulo diz assim: busca um dom novo, busca algo novo. Ele fala: reaviva o que já existe. Quando você entregou, eu tenho um segredo para lhe dar nessa noite. Quando você entregou a sua vida a Jesus, Ele derramou um dom em você. Você já tem Ele. Talvez Ele só esteja dormindo, mas essa é a noite que Ele acorda. Em nome de Jesus, essa é a noite que você acorda. Para Jesus, para a igreja, para o próximo, mas não para você, para o outro. Por essa razão, Paulo disse: venham a lembrar-me, reavive o dom de Deus que há em você. A palavra que foi usada no original grego para reavive é: sopre as brasas até que o fogo volte a arder. O clamor que eu tenho hoje aqui é que o sopro do Espírito venha sobre a sua vida até que você se levante. Até que você acorde de novo. Você diga: Deus, era isso, eu preciso de você. O fogo não tinha acabado, ele estava abafado, coberto, às vezes pela poeira do cansaço, da rotina, da insegurança, da comparação, da autocrítica, das pressões do serviço e do ministério. O dom não se perdeu, o chamado não foi revogado, a unção não evaporou. O que faltava era prática. Dons espirituais não crescem na teoria, eles crescem no uso. Quanto mais você usa, mais ele cresce. Ninguém se torna maduro em algo que não coloca em prática. Você nunca vai aprender a fazer algo se você não começar a praticar. Ninguém aprende o dom na teoria. Dom em movimento aprende, amadurece, se fortalece. Dom parado gera medo, insegurança,
sensação de inutilidade. Paulo vai dizer lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 7, que Deus não lhe deu um espírito de covardia, um espírito de medo, mas de poder, capacidade, de amor e de equilíbrio. A prática do dom, meus irmãos, quebra o medo. A prática do dom libera a autoridade espiritual. A prática do dom purifica as motivações do nosso coração. É praticando o dom que a gente organiza a nossa alma e traz equilíbrio para a nossa vida. Pedro também reforça essa verdade quando ele fala: cada um exerça, pratique, use o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus. A virada do serviço acontece quando eu e você tomamos a decisão de soprar a brasa até que ela acenda de novo. Soprar a brasa até que ela acenda novamente. Sair da paralisia espiritual. Se colocar novamente à disposição do Senhor. Colocar novamente em ação aquilo que Deus já confiou nas suas mãos. Dom que não é praticado se apaga, mas dom em movimento se transforma num fogo que aquece, ilumina, incendeia outros ao seu redor. Outra chave, um conselho que eu quero trazer para você, que eu sei que você já sabe, mas às vezes a gente precisa escutar de novo. Sirva como uma expressão de amor. O seu serviço precisa ser uma expressão do amor que habita em você. Lá em João 13, Jesus vai redefinir definitivamente o significado do que é ministério. O Senhor de toda a glória, Criador dos céus e da terra, Rei do universo, Rei dos reis, Deus de deuses, Senhor dos senhores, levanta da mesa, tira o seu manto, se ajoelha e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Isso é serviço. Não é um gesto simbólico apenas o que está acontecendo ali. É uma revelação profunda do coração de Deus. O reino não é construído sobre status, mas sobre serviço. Primeiro é o que serve. A autoridade no reino não é medida por posição, mas por disposição. Quem está disposto a servir mais? Amém. Quem está disposto a continuar servindo, a continuar se doando, a continuar entregando, porque sabe que está fazendo isso pelo reino, e não pelas pessoas. Jesus diz: se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Quando ele faz isso, Jesus está ensinando que o trono do reino é uma bacia e uma toalha. O trono do reino a quem você serve hoje é uma bacia e uma toalha. O maior sinal de maturidade ministerial não é esse microfone aqui, não. É uma toalha. É o serviço. É o amor em servir. Não é o destaque, é a disponibilidade. É o quanto a gente está disponível a fazer o que é preciso para que o outro conheça o amor que ele lançou. Ministério, meus irmãos, não é palco. Ministério é chão. É serviço. Quando o amor se esgota, o ministério é cabeça. É onde o servo se inclina para amar pessoas reais, com histórias reais, com dores reais, com imperfeições reais. Jesus falou lá em Lucas, no capítulo 22, no verso 26. Ele diz assim: o maior entre vocês seja como o menor, e quem governa como quem serve. Servir é uma linguagem de amor. Então, se a gente tem atos de serviço,
A gente tem que fazer isso em amor. Sem amor, você vai ficar deslocado. Tem muita gente que começa servindo por gratidão, mas termina servindo por obrigação. A gente precisa voltar a esse primeiro amor, onde a gente serve pelo que Jesus já fez por nós. É aqui que vira o serviço. É quando você não serve pensando no que vai acontecer. Você serve por causa do que já aconteceu. Eu não vou servir, porque se eu servir, o Senhor vai me dar algo. Não. Mas se eu servir, eu vou chegar no céu, pastor. E lá na minha casa, se eu servir muito e servir bem, minha casa vai ser do lado de Paulo. Não! Você não serve pensando no que você vai viver. Você serve pensando no que você já viveu com Ele. No que Ele já fez por você. Há mais de 2000 anos atrás. Um homem morreu na cruz, no seu lugar. Isso é amor. E é por conta desse amor que você serve. Paulo, quando ele escreve a igreja de Filipe, ele chama a igreja de volta à mente de Cristo. Ele diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. O que Cristo fez? Não tomou o lugar de Deus, ele não usurpou isso. Ele se esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo. Serviço é o maior antídoto contra um orgulho espiritual. É a cura para um coração cansado. Aí você vai pensar assim: como, pastor? Como é que servir vai trazer descanso? Porque servir é labuta, servir é trabalho. Como é que trabalho traz descanso? É quando você trabalha com a motivação certa. O Senhor Jesus, ele chama os seus discípulos e ele está pregando e ele fala assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. E aí ele fala: por quê? Meu jugo é leve. Você já viu um jugo, claro. O jugo é um instrumento do trabalho. Mas como é que Jesus chama uma pessoa para descansar e diz assim: eu vou lhe dar trabalho? Eu vou trazer para você o melhor trabalho. É porque você vai trabalhar com Ele. Porque com Ele é leve. Com Ele é suave. Porque você está fazendo por Ele. E não gerando a expectativa das pessoas. E não se comparando a ninguém. Você faz porque você foi alcançado. Porque o Mestre lhe convidou. Porque hoje você caminha com Ele. Esse serviço com Jesus, em Cristo, para Cristo, esse é o que cura o coração cansado. Amém. Quando a gente serve por amor, o serviço deixa de ser peso e se torna um altar. Existe algo sobrenatural nisso. Quanto mais alguém serve em amor, mais Deus renova suas forças. Eu estava pesquisando sobre isso. E tem um psicólogo bastante conhecido chamado Jordan Peterson, e ele fez uma pesquisa entre as milhares de pessoas que ele atendeu com depressão. Pastor Página, as pessoas que se libertaram da depressão mais rápido foram aquelas que, através desse programa que ele criou, começaram a servir mais outras pessoas. Porque eu não sei se você sabe, pelo menos foi o que me disseram, eu acredito nisso. Ansiedade é excesso de futuro. Depressão é excesso de você no passado. Você fica preso no passado, em quem você era, em que você fez. Você fica preso em você. Mas quando você serve o outro. Você não tem tempo de pensar em você. Então as pessoas foram curadas da depressão fazendo o quê? Servindo. O coração, o cansaço que destrói, não vem do servir. Ele vem do servir desconectado da presença. Quando a gente serve pelas nossas próprias forças.
quando a gente tenta sozinho. Jesus lavou pés sujos, servindo. E aqui está uma coisa que eu não gostaria que tivesse acontecido, mas aconteceu. Ele lavou o pé de Judas. O problema é que ele sabia. Ele sabia que ia ser traído, mas ele serviu mesmo assim. E depois ele chama e diz: se eu, sendo Senhor e Mestre, fiz isso, você tem que fazer também. Ele serviu sabendo que seria traído. Por quê? Eu fiquei pensando. Porque servir não é retribuir. Servir é obedecer. Não importa quem você está servindo. Você está obedecendo o seu mestre. Você está obedecendo o seu Senhor. Eu não estou retribuindo algo a alguém. Eu estou entregando meu serviço no altar do mestre. Eu estou fazendo pelo rei, não pelas pessoas. Quem serve esperando o retorno já perdeu a essência do rei. Quem serve por amor permanece firme, mesmo quando não é reconhecido. A gente falou sobre o serviço lá na igreja, e uma coisa eu pedi à minha igreja: eu quero que vocês, por favor, parem de servir a esse pastor. O silêncio, esse mesmo silêncio. Lá ficou um pouquinho melhor. Desculpa, maior o silêncio. Eu disse: por favor, não sirva mais a esse pastor. Porque eu não vou pedir que você me servir. Não foi eu que chamei você. Se você ficar esperando em mim, você vai se frustrar. Sirva ao Senhor. Porque só Ele pode trazer a recompensa que você precisa. Só Ele vai trazer a recompensa que Ele sabe que você precisa. Eu não consigo retribuir na medida que você acha que merece. E você nem merece, pastor. Se eu servisse pensando no que as pessoas vão fazer, no que as pessoas podem me retribuir, no que as pessoas podem me entregar, eu viveria frustrado. Porque, pastor, a minha mente, ela viaja longe. Muito. Eu fiz muito bem porque era uma viagem para o Uruguai. Ninguém me deu. Fiquei com raiva? Não, porque eu não sabia as pessoas. E Deus sabia que eu não precisava de uma viagem para o Uruguai. O que é que eu preciso? Eu preciso de uma igreja que ama. Uma igreja que ama a sua cidade. E quando as pessoas estão servindo por esse amor, a cidade é alcançada. A cidade cresce. As pessoas crescem em amor umas pelas outras. Por favor, não sirva a esse pastor. Sirva ao Senhor. Com tudo que você tem, com todas as suas forças, mantenha acesa a chama do dom de Deus que já existe em você. E faça isso por amor. Eu não estou falando isso para você da minha boca. Estou falando que a palavra diz. 1 Coríntios 16, 14. Façam tudo, fala comigo, tudo com amor. Todas as coisas. Tudo o que você fizer, faça com amor. Por quê? Porque o amor protege o coração do servo. Fazer em amor protege você. Impede que o ministério se torne um palco de vaidade. Ele mantém a motivação pura, mesmo em ambientes difíceis. Servir em amor nos lembra que a gente faz para Deus, mesmo quando a gente lida com pessoas imperfeitas. A virada no teu serviço vai passar necessariamente pelo retorno à humildade. O servo que se dispõe a servir em amor nunca perde a autoridade espiritual. Pelo contrário, só quem se ajoelha para servir pode levantar para liderar com legitimidade. Quando o amor volta para o centro, o fogo permanece aceso. Também, eu quero lhe pedir uma coisa essa noite. Deixe de fazer por você e volte a fazer por ele.
para que a gente volte ao primeiro amor, a gente precisa deixar de fazer por nós mesmos e voltar a fazer por Ele. Todo ministério começa com o coração no lugar certo. Começa com lágrimas, começa com gratidão, com temor, com paixão. Mas com o tempo, se a gente não vigiar, se não houver vigilância espiritual, o foco pode mudar. O que antes era feito para Deus, começa a ser feito para as pessoas. O que era entrega, se torna desempenho. O que era devoção, se torna obrigação. Por isso, quando Paulo escreve aos Colossenses, ele fala: tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração para o Senhor e não para os homens. Essa é uma das declarações mais libertadoras do Novo Testamento. Servir para os homens gera frustração. Servir para Deus gera perseverança. Quando o aplauso se torna a motivação, a ausência dele se torna veneno. Imagine que você canta aqui na igreja, você adora o Senhor, você ministra, você prega, e as pessoas aplaudem. Isso acontece. E aí você começa a pensar assim: hoje eu fui bem. E começa a crescer nos aplausos. No dia que você não for aplaudido ou aplaudido, e não for reconhecido ou reconhecida, isso se torna um veneno. Você começa a ficar amargo com as outras pessoas. Amargo com alguém que não reconheceu você do jeito que você acha que deveria ser reconhecido. Mas quando a gente faz pelo Senhor, Ele já fez por mim. Eu não preciso esperar um reconhecimento, porque Ele já fez por mim, Ele me salvou. Eu sei como eu estava, eu sei quem eu era, eu sei quão sujo, enquanto na lama eu vivia, e Ele me tirou dela. Então todo o serviço para o resto da minha vida não é suficiente para demonstrar a gratidão que eu tenho por Ele ter me tirado daquele lugar. Quando Deus é o centro, o servo permanece firme, mesmo quando ninguém vê. A virada do ministério só vai acontecer quando o servo deixar de servir ou medir valor por visibilidade e voltar a medir valor por fidelidade. Deus nunca pediu a você sucesso. Ele pediu a você fidelidade. Quando eu chegar no céu, o Senhor vai olhar para mim e Ele não vai dizer: servo bom e bem sucedido. O que Ele vai dizer é: servo bom e fiel. Porque o que Ele espera de mim é fidelidade. Deus não vai olhar para os pastores e vai dizer assim: a sua igreja não tem mais 1000 membros, infelizmente você não vai poder entrar. Porque Ele não está medindo. A métrica do sucesso de Deus está na fidelidade do seu coração e não no desempenho das suas mãos. Não é o quanto você entrega, é o quanto você se entrega. É o quanto o seu coração está disponível, disposto, querendo servi-lo fielmente. Deus não está medindo alcance, Ele está medindo obediência. Ele não mede números, Ele mede o coração. Paulo reforça isso, né? Em 1 Coríntios 15, ele vai dizer: sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês, eu acrescento, qualquer que seja, não será inútil. A gente olha para a vida de pregando, e quem é pregador pensa: caramba, imagina se um dia eu conseguir pregar para milhares de pessoas. Imagina se um dia eu tiver a oportunidade de ser usado como ele foi. Mas essa não é a métrica de Deus. Porque o que a gente deve pensar é: imagina a pessoa que alcançou ele grande. Muitas pessoas não sabem o nome desse cidadão. É o Billy Graham aqui agora. Mas Billy Graham todo mundo conhece. Mas Deus conhece. Deus sabe. Foi um serviço de alguém comum que alcançou alguém que Deus usou extraordinariamente. Deus pode usar você para ser o próximo formador ou formadora de heróis nessa cidade. Daqui pode sair o próximo Billy Graham.
E você pode ser a pessoa que alcançou ele. Através da sua vida. Pai, por favor, diminui o número. Nessa fidelidade. Quanto você tem sido fiel ao Senhor? Não quanto a quantidade de dias que você serve, mas no dia que você está servindo. Você está servindo por amor ou por obrigação? Será que você pode cantar verdadeiramente essa música e declarar que está perdendo tudo por amor e com alegria? Será que eu posso dizer isso? Senhor, tudo que eu tenho é teu. Cada fôlego meu. Tudo o que eu tenho é seu. No Senhor, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, porque vocês sabem que no Senhor é aqui que está o segredo. No Senhor, fora do Senhor, qualquer grande obra se torna vazia, mas no Senhor, até os menores serviços se tornam eternos. O ministério não é um contrato de desempenho, mas serviço não é contrato de desempenho. Não há aliança de entrega. Eu entrego porque ele se entregou primeiro. Eu só consigo entregar. Eu só consigo amar porque ele me amou primeiro. Romanos 11 nos chama e nos traz descanso e esperança. Ele diz: os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Deus não se arrepende do chamado que ele fez a você. Amém. Eu acho que é isso que você precisa escutar essa noite. Amém. Deus não se arrepende do chamado que ele fez a você. Amém. Ele não cancela o dom por causa do cansaço. O dom permanece. O chamado continua. O fogo ainda recebe o sopro do Espírito. A virada hoje no serviço vai acontecer quando o servo voltar a olhar para o Senhor do ministério e não para o ministério. Quando deixa de se comparar e volta a contemplar. Olha o que o Senhor fez comigo. Quando parar de tentar provar algo para si mesmo ou para os outros e voltar a só obedecer ao Senhor. Quando canta, quando ensina, quando lidera, quando serve, com o mesmo temor do início, com o mesmo amor do começo. Deus está reacendendo ministérios que o desânimo tentou apagar. Chamando de volta servos cansados, líderes feridos, voluntários desmotivados, adoradores silenciosos, não para mudar a função, mas para restaurar o coração. A virada no coração que serve. A virada do ministério nunca vai começar com uma mudança externa. Ela não começa com uma nova função, uma nova escala, um novo cargo, uma nova estrutura. A virada começa quando Deus volta a queimar por dentro. Quando a gente permite que o nosso coração volte a pulsar pelo Senhor, para o Senhor. Quando o foco voltar para onde nunca deveria ter saído. Cristo. Cristo, como diz a canção, é tudo o que Deus pode nos dar. É tudo o que a gente precisa. Eu quero que você saia daqui com uma certeza. A pergunta não é se Deus ainda pode usar você. É se você vai permitir que o seu coração continue queimando por ele. Amém. Se você vai permitir, Senhor, meu coração vai continuar queimando por você. Jesus, quando ele fala com uma igreja de Éfeso, ele não acusa eles de heresia, de uma negligência doutrinária, de uma teologia fraca. Ele exorta. Primeiro ele reconhece o trabalho, o esforço, a perseverança, mas ele faz uma exortação que é profunda. Você abandonou o seu primeiro amor. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu quero orar com você. Talvez essa noite é isso que você precisa.
voltar ao primeiro amor. Porque na igreja, em Éfeso, eles continuavam fazendo as coisas certas, mas já não faziam mais pela razão certa. O serviço continuava, mas a paixão tinha se perdido. E Jesus não só confronta, mas ele aponta o caminho da restauração. Ele fala: lembre-se de onde você caiu e arrependa-se e volte às práticas das primeiras obras. Lembre-se do lugar que você caiu. Onde foi que você se perdeu? Qual foi o momento que o seu coração virou e você parou de fazer por amor e começou a fazer por obrigação? Será que você pode ficar em pé no seu lugar?